E vamos seguir no vídeo aqui pra gente falar um pouquinho mais. Só no momento do Alexandre Link aqui. Só que aí vem a primeira cautela para pessoas neurodivergentes, tá? Fica o meu aviso geral, assim, né? Uma coisa que eu identifico como problema, ou como possível problema, é o fato de pessoas que às vezes recebem um diagnóstico se portarem como especialistas. E isso também é um problema, certo? Fazer um paralelo, que isso acontece direto. Mães de primeira viagem. Isso até é uma piada entre mulheres que se tornam mães. A mãe de primeira viagem, ela se sente a especialista sobre maternidade. E aí vai lá e cria um perfil no Instagram, no TikTok sobre maternidade. E de fato ajuda outras mulheres. Aí que vem o ponto. Mas também corre risco de atrapalhar, porque ela não é especialista em maternidade. E as dicas que ela dá de coisas que funcionam com o filho dela, às vezes só funcionam com o filho dela. Não vai funcionar com o filho. Sim, exatamente. Desculpa, eu parei no meio da fala, né? Mas enfim, sim, existem sim pessoas que acham que falar que é autista, ao mesmo tempo ela se indica como uma pessoa especialista. A questão é que cada caso é um caso. Assim, a pessoa que não é autista, não necessariamente ela não vai saber falar sobre o espectro autista. E uma pessoa autista não necessariamente vai saber falar sobre o espectro autista, porque, enfim, vou citar outro exemplo, além do Irishimura, o próprio Luciano Lacerda, né, que é um notório pesquisador sobre o espectro autista. Tem, enfim, pesquisas em relação a, se eu não me engano, a genética do espectro autista. E ele é o defensor da aba como o chamado método ouro de intervenção para crianças autistas, principalmente. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não pegar aonde a pessoa está partindo e para entrar nesse pressuposto de que ela sabe ou não sabe. Mas uma questão é, quando você está falando de identidade, ou seja, a pessoa fazer parte da identidade, no caso do espectro autista, ela pode falar a partir de uma perspectiva de vivência. Agora, se falar de uma perspectiva mais social ou até mesmo acadêmica, né, científica, aí a gente já realmente entra no tópico mais espinhoso. Não dá para simplesmente a gente chegar e falar, ó, você não pode falar porque você, apesar de você ser autista, você não tem um estudo formal sobre. Que, enfim, aí entra numa falácia, né? Inclusive é uma crítica que fazem muito, né? Uma das várias críticas que fazem muito a academia, né? As universidades, de ignorarem o aspecto da experiência né, do ser, né? A tentar buscar uma ciência perfeita, entre aspas, né? Uma ciência sem viés, entre muitas aspas, o que, assim, é até científico, né, mas, enfim, a gente pode falar isso em outro momento. O filho dos outros, o que pode gerar uma frustração. Então, assim, sempre, assim, o primeiro ponto é cautela sobre o perigo de você se portar como um especialista da sua condição. Falando de mim, eu, por exemplo, eu não me sinto à vontade de dizer que certos comportamentos que eu tenho, certas posturas que eu tenho é por causa do TDAH, eu nem sei se é por causa. Às vezes é por outras coisas. Eu nem sei. Então, por causa disso, eu não faço esse tipo de manifestação. Porque eu acho importante a gente ter essa cautela, porque senão a gente resgata, e aí vem o problema que está dentro do cerne daquilo que se chama de identitarismo, que é das pessoas se colocarem como um avatar do universal. Então a pessoa negra se sente uma espécie de figura de autoridade sobre o que é negritude aplicada a todos. Ou uma mulher começa a falar da universalidade que é ser mulher, e a gente começa a instituir universais. Esse é uma cautela que necessita ter. Isso não tem nada a ver com você apagar. Um ponto. Isso, pelo menos no campo da deficiência, pelo menos a nível teórico, ele já está sendo superado, porque a partir da segunda geração dos teóricos da deficiência, foi inserido esse conceito de interseccionalidade, que já faz com que caia por terra esse argumento da identidade universal. Não posso falar nesse quesito, né, de forma aprofundada, de outras identidades, porque aí eu vou estar falando sem certeza, mas o que eu posso falar é que dentro da deficiência, dentro dos estudos da deficiência, existe esse conceito de interseccionalidade. Tipo, a pessoa não é só autista. Às vezes ela carrega outra identidade, por exemplo, de raça, de gênero, sexualidade, e às vezes a pessoa pode carregar até mais de uma neurodivergência, né? Por exemplo, a pessoa ser autista e TDAH, às vezes a pessoa ser TDAH e disléxico, às vezes a pessoa ser borderline autista. Então, assim, a gente precisa entender
que não existe esse ser universal, pelo menos não dentro do campo autista. Obviamente, eu não estou falando que todos os autistas vão seguir essa linha, mas que é realmente é até uma problematização que não demandaria estudo, né, para não haver essa problematização, porque essa problematização simplesmente não existe. No caso, está sendo superado, isso já não foi, né? Do seu perfil do Twitter. Não tem nada a ver com você não fazer como fez o João Carvalho, com uma live, ele falando do diagnóstico dele, então não tem nada a ver com isso. É o perigo que se tem a partir desse gesto, ou melhor dizendo, a partir de uma deturpação desse gesto, descambar para aquilo que foi o que aconteceu na década passada com essas questões ligadas a várias minorias. Ou não aconteceu isso? Ou a gente não virou um telefone sem fio maluco? E pode ver que hoje, lugar de fala... Gente, se eu tivesse feito o que eu falo hoje sobre lugar de fala, que eu já falo desde sempre, mas se eu falasse disso 10 anos atrás, eu seria canceladíssimo, porque era um momento que ninguém podia falar disso. O pessoal sempre via que o IBGE é da desgraça quando você falava isso, né? Exatamente, porque o conceito de lugar de fala ele foi deturpado, ele foi distorcido. Muita gente pegava identidades marginalizadas, né? Muita gente pegava o conceito de lugar de fala e distorcia para tentar silenciar outras pessoas, inclusive de outras identidades marginalizadas. Então, o conceito virava muito mais uma arma de silenciamento, né, uma arma de silenciamento de debate, sobretudo, do que necessariamente de um conceito que acabava ajudando a emancipar a classe trabalhadora dentro dessa identidade específica, né? Aí, desculpem pelo barulho do WhatsApp, né? E eu provavelmente vou mexer isso na edição, mas se eu não mexer, já peço desculpas. Já coloquei no modo não perturbe, porque tava enchendo o saco já. Eu sei que tem gente que, enfim, clama com isso, e acaba desconcentrando. Mas vamos voltar ao link, a esse gostoso universitário, né, mas vamos lá, não sei nem sei porque eu falei isso, mas beleza. Se você criticava, assim, que você apontava certos problemas na ideia de lugar de fala, mas você sabia que a cada 3 minutos uma mulher morre, você sabia que a 5 minutos... Bicho, eu não estou questionando isso, eu estou falando só de um problema, de abordar o problema. Existe um problema na abordagem do problema. E o que eu estou apontando isso agora tem a ver com a neurodivergência.